Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais /, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Bia, aquela que mostrou que mudar de rota pode ser uma excelente ideia. E eu sou a Paola, aquela que provou que o mundo jurídico não precisa ser chato. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, aniversariante do dia, inclusive, que está nos dando a honra, né, de dividir esse dia tão especial, que vai dividir um pouquinho aqui com a gente, vai nos contar como é ser uma mulher que abre caminhos. A Larissa Alves, ela é fundadora do Mulheres CEO, uma empresa que eu diria que foi pioneira, né, na educação online para mulheres empreendedoras. E ela te propõe a ensinar tudo sobre marketing e vendas ali no ambiente digital, né, especialmente no Instagram, né, Lari? E como ela mesma diz, vender sem sofrer, né, não é mesmo? Porque ninguém precisa estar sofrendo para estar vendendo na internet. Mas antes da gente passar a palavra para ela, vamos aos recados iniciais que você já sabe, né? Se chegou aqui de paraquedas agora, ainda não nos acompanha, já deixa aqui o seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal do YouTube. E se você tá ouvindo no Spotify, dá aí a nossa nota, 5 estrelinhas, fala pra gente se você tá curtindo os nossos episódios, as gravações. E já pode acompanhar a gente também nas redes sociais. Os links da rede social de todo mundo vão estar na descrição dos episódios, tanto no Spotify quanto no YouTube. Maravilha. Lari, a gente começa todo episódio perguntando pro convidado, e a gente mesmo, né, se apresentando, para falar um pouquinho sobre quem a gente é, sem falar do nosso trabalho. Então, quem é a Larissa para além do Mulheres CEO? Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu tô super feliz de estar aqui no meu aniversário, né, que vocês já falaram. É uma grande surpresa. Nem ela sabia, gente. Contei aqui agora. E tô super feliz, fiquei super feliz com o convite. E assim, eu sou péssima pra me apresentar. Falando de trabalho ou não, eu sempre fico assim, tá, quem é a Lara e quem é a Larissa, né? Mas já que não pode falar de trabalho, não pode falar de carreira, enfim, eu sou a Larissa, eu sou apaixonada por moda. Então assim, desde muito novinha, eu amo muito o universo de moda, roupa, montar look, assistir desfile, enfim. Apaixonada por cachorros, então assim, eu amo todos os doguinhos do mundo. Não, assim, se eu ver um doguinho na rua, eu vou ter que parar pra cumprimentar ele, porque é falta de educação se você passa por um doguinho e não cumprimenta. Eu sou viciada em assistir vlogs no YouTube, assim, no YouTube em geral, então eu sempre falo que eu passo muito mais tempo no YouTube consumindo conteúdo lá, vlog, vídeos de compras, enfim, do que na Netflix ou em outras plataformas. Então eu sou viciada em YouTube. E eu sou canceriana dramática, então assim, às vezes eu faço uns dramas, então às vezes eu faço aquele famoso tempestade em copo d'água. Então quem convive comigo sabe que eu sou assim. Então o resumão da Larissa, além do trabalho, eu acho que seria um pouquinho isso. Maravilhoso. Ficou faltando uma coisa. Ficou faltando o rosa, né? É mesmo, gente, assim, não sei se dá pra perceber. Talvez não, mas eu sou um pouquinho apaixonada por rosa. Então, assim, aqui em casa tem muito rosa pra tudo quanto é lado. E não é intencional, é que eu vou comprando assim, aí vai juntando. E parece que eu comprei tudo junto, mas não, mas sou apaixonada por rosa. Sim, é um grande mundo cor-de-rosa. Exatamente. Tu falou sobre ser apaixonada por moda, e aí eu já vi, queria até te perguntar que pé tá isso. Eu não entendo tão bem essa parte da tua trajetória, porque eu não te acompanho desde lá. Mas tu começou com e-commerce de roupas, foi isso? Tu tinha uma marca, não é? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse início empreendendo. Esse início, né? Então, tu saiu... tu chegou a fazer faculdade, você entrou, não entrou, já foi direto empreender. Por onde que tu começou a empreender? Quando que tu decidiu ir pro digital, com serviços de educação? Vamos entender aí, desatar esse nó. Como Passar é que foi toda a personalidade dela, agora vamos entrar na trajetória até profissional, Vamos entrar na né? trajetória. Agora tá liberado falar de trabalho. Agora tá liberado falar de trabalho. Começando do começo, assim, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda.
Então, quando eu comecei, acho que foi mais ou menos 2014, 2015, eu comecei a ter um contato com... Eu não lembro mais ou menos o que era, assim, mas eu lembro que apareceu pra mim um curso de como montar a sua loja online. E era um curso pra você importar produtos de fora e vender aqui no Brasil. E aí eu cismei que eu queria fazer esse curso. Redirecionamento? Oi? É tipo redirecionamento ou importação mesmo? Era importação mesmo. E aí eu comecei a ver tudo dessa pessoa, não lembro quem que era na época, mas era uma mulher que ensinava isso. E aí eu cismei que eu queria comprar roupas da China e vender. E aí eu falei assim pra minha mãe, falei isso, tipo, eu tinha o quê? Uns 18 anos, né? 2014, 2015. E a minha família não é rica, assim, né? Quero deixar aqui claro. Então eu virei pra minha mãe um dia e falei assim, mãe, me empresta aí uns 400, 500 reais pra eu abrir uma loja. E eu achando que era, tipo assim... Muito fácil, né? Que Eu devo ter falado, what? E a minha mãe, tipo, você tá doida que eu vou te dar 500 reais? Nem se eu tivesse, eu ia te dar, né? Porque, né, você não sabe se vai dar certo, não sei o quê. E 500 reais há 8 anos atrás? Tinha um valor poder, muito maior, valor né? bem maior de... E eu assim, não, que isso, 400, 500 reais, você vai me negar isso? Você é minha mãe, sabe? Que isso? E aí ela falou não. E aí eu lembro que nessa época tava bem em alta aquela questão de brechó online. E como eu falei, eu sempre fui muito apaixonada por moda, então eu sempre recebia muitos elogios das minhas roupas no Instagram. Então as pessoas, você é muito estilosa, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu tinha muita roupa parada, que eu não usava. E eu falei, quer saber, eu vou pegar essas roupas, vou criar um Instagram de brechó e vou vender as roupas. E a minha mãe, tipo, que isso? Você vai vender roupa velha? Ninguém vai comprar roupa velha, não sei o quê. Eu falei, mãe, vou colocar aqui, se comprar, comprou. E aí eu fiz um Instagram à parte, eu acho que na época era, tipo, @larivende, alguma coisa assim. E aí o negócio, em uma semana, menos de uma semana, eu vendi tudo. Assim, eu tirei tudo que eu tinha no guarda-roupa que eu não usava, Caramba. Olha como é que é a venda, né? Tá presente. né? E eram peças seminovas, assim, então não era aquela coisa acabada, as pessoas realmente queriam. E aí foi mais ou menos uma semana, e nessa uma semana eu fiz uns 400, 500 reais. Aí eu falei, pois não quis me dar os 400 reais? Pois agora eu vou abrir a minha loja. E aí Não foi me que eu diz fiz assim, não vai me ter assim. Pois falou que não ia vender as minhas roupas velhas, né? E aí eu peguei o dinheiro e comprei, e eu desisti daquela ideia de comprar da China ou importar, enfim. E aí eu procurei fornecedores aqui no Brasil. E comprei, assim, comecei a loja. Só que quando eu comecei, eu já fazia faculdade de publicidade. Então eu já tinha um direcionamento, só que eu comecei muito assim, eu vou postar as peças no Instagram, vou criar um site e eu vou ficar rica. Eu vou vender 10 mil reais no primeiro mês e eu vou aposentar. Então a minha cabeça era assim. E aí eu fiz as fotos, né, linda, feliz, falei, vou ficar rica. E aí, quando eu coloquei as fotos no Instagram, fiz o site, e eu falei, tá, mas cadê as vendas? Né, porque eu achei que ia vender sozinha, assim. Então eu fui aprendendo muito, mesmo estando já ali inserido no mercado de publicidade, marketing, eu aprendi muito na prática, tipo, cara, não adianta eu postar as fotos aqui e eu querer vender. E aí foi com o e-commerce, assim, eu fui aprendendo na prática, eu criei a persona, o que eu faço pra vender, o que dava mais certo, o que não dava, oferecer na faculdade, etc. E aí quando eu tava formando, isso foi 2016 mais ou menos, quando eu formei em 2017, eu falei, cara, eu queria ter alguma coisa paralela ao meu trabalho que eu pudesse ajudar mulheres que também pensavam como eu pensava antes. Que pensavam assim, eu vou começar a empreender, vou ficar rica, eu vou só postar na internet e ficar rica. E aí você vê que não é assim. Eu falei, não, então tudo que eu aprendi na faculdade e também na prática, eu quero compartilhar. E foi muito assim, nesse processo de eu quero ter um hobby, um lugar pra eu poder me expressar. Então eu sempre fui meio mais na minha, assim, então eu não queria postar no meu perfil pessoal do Instagram, onde tinha amigos, colega, parente, enfim. Eu falei, não, vou fazer um lugar à parte, porque aí eu consigo falar tudo que eu quero falar, ensinar o que eu quero ensinar, e aí eu consigo ter um lugarzinho meu mesmo. E foi assim que nasceu a Mulheres CEO. Então, quando a Mulheres CEO nasceu, eu ainda tinha o e-commerce. E aí depois, como cresceu muito rápido e a minha intenção não era que virasse um trabalho, acabou que eu me peguei pensando, cara, se eu não focar em um dos dois só, eu não vou conseguir fazer nenhum dos dois de forma bem feita. Direito. Que foi aí que eu falei, vou dar uma pausa no e-commerce e focar na Mulheres CEO em ajudar mulheres.
E agora, né, tô tentando voltar aí com a marca, com uma marca própria. Então, ao invés de ser só... Não vou revender, vou fabricar. É um pouco mais trabalhoso, mas tô no processo. Então, um resumão é esse, assim. Foi assim que começou a Mulheres CEO. Lari, eu tinha visto esse movimento de estar voltando aí com a marca de e-commerce, achei muito legal. E é como se tu estivesse voltando para a origem, né? De certa forma, o caminho da Mulheres CEO foi um meio também para te proporcionar a possibilidade de ter a tua marca hoje autoral, né? Exatamente. Olha como a gente acaba dando uma volta e você tá resgatando um desejo lá seu lá do início, que é a moda, que sempre esteve presente. Agora, o que mais me chamou a atenção no que tu compartilhou com a gente, em primeiro lugar, foi essa sua fala de ter desenvolvido e aberto espaço para a jornada paralela, né, que é o tema do nosso podcast principal, como um espaço de autoexpressão. E aí é legal pra gente, outras mulheres que estiveram ouvindo a gente aqui, a gente entender que o nosso trabalho ele pode ter muitos significados e objetivos diferentes. E nem sempre a gente vai conseguir dar todas as funções do trabalho em um mesmo lugar. Por exemplo, sustento, realização, satisfação, propósito, significado. Então, muitas vezes, um trabalho em um espaço, ou você tem um emprego aí, ainda não conseguiu sair para ir lá desenvolver o seu negócio, o empreendedorismo, que é um desejo seu, começar uma jornada paralela, ainda que de forma gratuita, apenas para compartilhar conhecimento, como um meio de realização, é um ótimo caminho também, porque preenche a gente dessa necessidade de se realizar com aquilo que a gente faz, por mais que aquilo não dê retorno financeiro, mas realiza a gente pessoalmente, né? Então, às vezes isso é um hobby, às vezes é um trabalho voluntário, às vezes é um projeto ali educacional no Instagram, você só compartilhar aquilo que você sabe, e tu acabou fazendo isso. Te achei super visionária, porque 2016, 2017, eu ainda tava lá, eu e a Paola, né, tipo, muito fechado, estudando pra concurso. Então, essa coisa do blog, de já estar na internet, pra mim, eu ainda ocupava aquele lugar de preconceito, sabe? Tipo assim, blogueira mas de moda, assim, não sei eu sempre fui a mulher do blog, garota do blog, assim. Então, assim, eu já tive blog de texto, já tive blog de fofoca, já tive... Então, assim, eu sempre fui muito da internet, assim. Então, tudo eu queria testar. Sim. Então, acho que foi mais natural por isso, assim. Porque eu sempre queria ter alguma coisa diferente na internet. Até hoje, assim. Eu fico, que diferença eu posso fazer? Porque em 2017, tu já pensar em dividir e compartilhar conhecimento no Instagram... Naquela época, pra mim, era assim... Eu lembro a minha cabeça na época. O Instagram era muito esse espaço quase como fotolog, assim. De foto documentário pessoal, de fotos, de assim, documentação, né? Eu jamais passava pela minha cabeça enxergar aquilo como um negócio, assim. Então, eu achei muito legal tu ter começado já tão cedo com essa cabeça, com essa mente, assim, né? E você vê... Rapidinho, só fazendo um complemento, Bia, do que você falou, dela ter falado sobre o lugar de expressão, né, Lari? Sim. Que eu comecei na internet como um lugar de expressão. E que muita gente hoje, né, acha que eu só posso começar na internet se eu tiver algo para vender, né? Ou quando eu já tenho um negócio no mundo offline, eu quero dar mais visibilidade para esse negócio aqui no online. E a gente sabe, inclusive até eu e a Bia sabemos também, que na maior parte das vezes... A gente se lança no mundo digital muito antes da gente ter algo a vender, né? Ter alguma coisa para vender. A gente procura, de fato, esse lugar de expressão. E a venda, ela acaba sendo uma consequência da conexão que você faz com outras pessoas que também se expressam como a gente, né? Então... Sim. Esse início, né, esse início dessa trajetória, apesar de você ter começado há muito mais tempo, né, do que a gente, ou de várias pessoas também que acompanham aqui o nosso podcast, ele acaba sendo muito parecido até com o nosso próprio início também, né, Bia? A gente começou assim também, querendo encontrar um pouquinho também de tribo online, né? Pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que a gente... E se encontrar, se conectar ali com essa galera. Então é muito legal também pensar na internet como um lugar de expressão. Porque ele de fato é, né? É até aquela questão assim que eu falo muito, que eu construí primeiro a
a comunidade, né? Eu tive primeiro as pessoas pra depois ter a demanda. Que as pessoas primeiro têm o produto e depois ficam correndo atrás de pra quem eu vou vender. E a gente não, foi o contrário, né? Tipo, não, eu tenho uma coisa pra compartilhar, eu vou atrair as pessoas e aí sim eu vou vender pra elas, né? Que é uma coisa que é até mais fácil, né? É mais trabalhoso, porque você tem que atrair as pessoas, conectar e etc. Mas é mais fácil porque você já tem pessoas ali que querem algo que você tem pra oferecer, né? Sim. E qual foi o momento que tu percebeu? Porque teve esse... Ok, tu deu essa virada, tu conseguiu fazer lá teus R$500 vendendo as roupas velhas, como diz tua mãe, né? Do brechó. E tu já tava com Mulheres CEO compartilhando os conhecimentos, porque tu não queria que outras mulheres passassem o que tu passou, né? Vamos dizer assim. Que momento que tu virou pra entender que isso daqui vai virar meu negócio principal? E como que eu vou fazer dinheiro com isso? Porque hoje a gente tem caminhos diferentes pra monetizar, né? Você poderia monetizar o conteúdo como creator, no sentido de... E aí vem publicidades, parcerias, coisas desse tipo. Ou você poderia começar a vender serviço, ou produto, ou criar curso. Qual foi o teu primeiro produto digital? Que momento que tu começou a monetizar o Mulheres CEO? Tá, antes de responder, eu queria só voltar numa coisa que você falou, que eu queria comentar, que você falou assim, que a Mulheres CEO meio que foi uma ponte pra eu criar minha marca, depois autoral, enfim. E eu acho que é legal isso, porque a gente pensa, muitas pessoas pensam, e principalmente chegam pra mim na Mulheres CEO achando que a sua jornada ela é linear, ou que você vai encontrar o que você quer logo na primeira coisa que você fizer. Então as pessoas pensam assim, cara, eu não sei como que empreender ou o que fazer, como se fosse uma decisão pro resto da sua vida. E às vezes o que você vai escolher hoje pra fazer vai ser o que vai te abrir os olhos pra uma coisa que você poderia estar fazendo depois e que pode financiar o seu sonho depois, enfim. Então não tem aquela coisa linear de você vai escolher isso e talvez vai dar certo. Talvez não dê certo de primeira, mas vai te abrir os olhos pra outras coisas, né? Então eu acho legal pensar isso. E aí, entrando na sua pergunta, como eu falei, a Mulheres CEO eu comecei muito como um hobby. Então eu compartilhava muito conteúdo. E como eu compartilhava muito conteúdo educacional, eu tinha alguns perfis que eu me inspirava, perfis gringos, né? Tem um que é o Girl Boss, vocês devem conhecer, que é super famoso. Tem o Boss Baby, que também é bastante legal, assim, que nessa época eu acompanhava. Só que esses perfis, na época, eu reparava que eles postavam, eles eram perfis de empreendedorismo feminino, mas eles falavam muito de, vai lá, você consegue, você é incrível, faça dinheiro. Então era uma coisa mais motivacional. Que era legal, mas assim, se a pessoa quer empreender, ela não precisa só de motivação, ela tem que ter conhecimento. E aí eu falei, quero ter um perfil parecido com isso, mas eu quero não só motivar, mas também ensinar a fazer. Então, na Mulheres CEO, quando eu comecei, eu tinha um quadro de conteúdos, digamos assim, que eu postava todos os dias 2 posts por dia. E era de manhã um post motivacional, alguma frase, ou um inspiracional, ou algum conteúdo engraçadinho. E à noite sempre um conteúdo educacional. Então sempre tinha lá uma inspiração, mas tinha também educação. E aí as pessoas, depois de uns 3 meses, assim, as pessoas começaram a vir no meu direct e falar assim, mas você dá consultoria? Como que eu faço pra aprender mais com você? E assim, eu não tinha a menor ideia do que era uma consultoria na minha vida. Eu lembro que eu participava de um grupo de Facebook, que era um grupo de empreendedores digitais. E aí eu lembro que num dia eu abri lá e falei assim, gente, o que dá numa consultoria? Como que é uma consultoria? Porque o pessoal tá pedindo e eu não sei como é que eu vou fazer isso. Então foram as pessoas que realmente começaram a trazer essa demanda pra mim. Então a primeira coisa que eu fiz, como eu ainda tinha o meu e-commerce, eu falei, vou lançar uma coisa que tem a ver com o que eu faço agora. E aí eu lancei um e-book que era o guia completo para começar a sua loja online. E aí ele era R$49, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiz R$5.000 em um mês. Porque, não era a minha intenção vender muito. Então, assim, falando hoje em dia, em números digital, você fala assim, 5.000 em um mês é nada. Mas pra mim era 5.000 em renda extra, sabe? E aí eu falei, gente, como assim, né? E foi aí que eu comecei a perceber, cara, eu posso monetizar, eu tô deixando dinheiro na mesa aqui. E aí eu lancei o e-book, depois lancei uma consultoria de Instagram, que era uma consultoria que eu fazia uma análise completa do Instagram da pessoa e entregava um relatório de umas 3, 4 páginas, como que precisava melhorar, mudar, enfim, eu cobrava tipo R$55. Então eu comecei muito assim errando, aprendendo, testando, vendo o que dava certo, o que não dava certo, o que fazia sentido pra mim, o que não fazia sentido. Então assim, nesses 3, 4 anos de Mulheres CEO, eu testei muita coisa.
pra saber hoje em dia o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas foi muito, assim, natural, sabe? Não era uma coisa que eu falei, agora que eu tenho essas pessoas, eu vou vender. Não, elas que vieram pra mim e falaram, a gente quer comprar de vocês, você não tem nada pra vender. E eu falei, tem que fazer alguma coisa pra vender. E aí foi depois que começou a entrar mais dinheiro, que eu comecei a perceber que eu tinha que focar mais naquilo, que eu comecei a pensar, cara, eu acho que isso aqui é um trabalho. Mas eu acho que só caiu a minha ficha mesmo em 2020, quando eu montei a equipe. Então até 2020 eu trabalhava sozinha. E aí em 2020 eu ia te perguntar isso, como é que é a formação de equipe hoje? Porque Mulheres CEO é um negócio que é uma extensão da Lari, é toda a tua identidade aquilo dali, né? Mas não é diferente do teu perfil pessoal. Sim, completamente. Né? É uma marca ali própria. Então, como que ele anda hoje, em termos de produção de conteúdo? Tu falou que começou fazendo 2 posts por dia, né? Como que tu vê isso? É loucura total. Como que tu vê isso hoje? Assim, a gente vê um movimento de mudança no mercado em termos de comportamento, de consumo, de produção, excesso de informação. Como que tu tá hoje em termos de produção de conteúdo? Como é que se estabelece tua equipe? E por que tu acha que essa foi uma virada de chave, assim, em termos de ver isso como um trabalho? Tá. Eu acho que, primeiro, a questão da virada de chave, assim, foi porque eu comecei a ver a responsabilidade que eu tinha. Então, antes era só eu. Então, assim, se entrar dinheiro, entrou. Se não entrar, não entrou. Se vender X, perfeito. Se vender menos de X, tudo bem também. E aí, em 2020, eu comecei a ter pessoas pra pagar, ter pessoas pra coordenar. Eu comecei a... Foi um ano que eu cresci muito, assim, profissionalmente. Porque a gente fala muito sobre montar equipe e que realmente ajuda, mas... Se você não tem ali, se você não sabe gerir realmente a sua equipe, atrapalha mais do que ajuda. Então eu passei por esse período de primeiro ter que ficar ruim, atrapalhar, e eu não saber o que fazer, não saber como comandar as pessoas. Porque ainda sou um pouco centralizadora, né? Então eu queria fazer tudo. Então às vezes eu tinha as pessoas, eu tava pagando, e eu falava, não, vou fazer isso aqui. Porque eu tô aqui já no computador, né? Pra que eu vou passar pra pessoa? Então foi um ano que eu aprendi muito, assim, a realmente como lidar com pessoas, enfim. E aí sobre a questão de conteúdo e comportamento do consumidor, assim. Eu acho que, como eu venho desde 2018, assim, eu percebi muito essa mudança. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu fazia... assim... E era muito mais fácil, gente, assim... Não dá pra falar que não era. Era bem mais fácil crescer, ter atenção, assim... Então, naquela época, fazia sentido fazer 2 posts por dia. Hoje em dia, a Mulheres CEO já entrou num processo mais slow, digamos assim, porque eu não vejo que faz mais tanto sentido fazer tanto conteúdo assim, até porque as pessoas não estão mais se conectando tanto com o conteúdo técnico, né? Mas com a pessoa em si, ou com a marca, os propósitos, os valores, enfim. Então, foi uma loucura pra mim pegar essa transição de conteúdo em massa, que era o que as pessoas queriam, pra essa questão de, cara, a gente não quer conteúdo, a gente quer você. E eu sou uma pessoa mais tímida, assim, né? Mais quieta, apesar de gravar vídeo, ter canal no YouTube, enfim, eu sou mais na minha. E aí, quando veio essa transição de a gente não quer mais conteúdo, a gente quer você, foi tipo, como assim? Eu não quero, sabe? Então foi... Vocês querem, mas eu não quero. Gente, não precisa, sabe? Então, até eu me adaptar, encontrar a minha linguagem. Então, assim, hoje a Mulheres CEO eu consigo ter uma linguagem mais próxima, mas sem ter que estar ali mostrando o meu café. Nem no meu perfil pessoal eu faço muito isso, sabe? Então, eu consegui encontrar uma linguagem que eu sei que faz sentido pra mim e pro meu público e pro momento atual, mas que também não me mata no processo, digamos assim. Mas foi uma transição muito louca, assim, esse pós-pandemia, durante a pandemia, porque a internet mudou totalmente, né? E tende a mudar cada vez mais. Quantas pessoas trabalham contigo hoje? Cara, assim, hoje... Sem ser freelas, né? Mas pessoas, assim, mais fixas, que estão ali eu reduzi muito a minha equipe, assim. No ano passado, eu tive uma crise muito louca de burnout, assim. E eu comecei a perceber que eu tava com muitas pessoas, mas eu tava sobrecarregada do mesmo jeito. Então, eu meio que dei virou uma equipe enxuta, assim, sabe? Então, hoje em dia... Eu tenho fixo designer, tenho suporte e tenho programador. São fixos. E aí, no resto, freela, assim, edição de vídeo, alguma coisa específica mesmo que precisa ali, copy para algum lançamento, mas fixo só suporte, design e programação.
Perfeito. Que pra mim já é perfeito, assim, já é tudo que Eu concordo. Eu digo que às vezes a gente, quando aumenta a complexidade e a dor de cabeça e o estresse, tu falou, tu tava com um bando de gente pra gerenciar com dor de cabeça igual, como se estivesse sozinha. E aí você simplifica todos os processos, simplifica a estrutura e consegue ser mais eficiente, tornar o processo mais leve também, né? que algumas pessoas até pensam que ter uma equipe eficiente é ter muitas pessoas, né? Mas às vezes não. E ter também, assim, quando a gente começa a delegar funções, que você falou que uma das suas grandes dificuldades é delegar porque você é bem centralizadora. Eu e a Bia também, a gente tem isso, né, de achar que, caramba, tem certas coisas que... Porque a verdade é que ninguém vai cuidar do nosso negócio como a gente. E é óbvio, né? Isso é muito óbvio. Então, para quem já é mais centralizadora, delegar algumas funções que você acha que você faz muito bem, mas que, nossa, estão te deixando enlouquecida, né? É muito difícil. Quando a gente começa a delegar funções e contratar pessoas, né, e monta ali uma equipe, por mais que seja uma equipe enxuta, surge também uma nova habilidade pra gente, que nem sempre a gente tem, que é de gerir pessoas. E que isso também acaba sobrecarregando. Por exemplo, eu não me considero uma pessoa muito boa em gerir pessoas. Mas estou sendo obrigada a, né, cada vez mais desenvolver essa habilidade. E aí você, talvez, nesse início, né, de delegar e você acha que você vai dar uma trégua, né, que você vai, tipo assim, respirar um pouquinho, você assume outra função de gerir. Então, eu acredito que essa também seja uma dificuldade de nós, né, que somos centralizadoras também. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Além dessa dificuldade, né, de delegar, que a gente sabe que é uma grande dificuldade que assola a gente, quais foram as outras dificuldades, assim, ou a maior dificuldade que você, pensando na sua trajetória de 2018 até hoje, assim, qual foi a maior dificuldade que você já passou, né, em se inserir nesse mercado, ou em vender os seus serviços e seus produtos ali no digital, ou até em usar a internet, como você bem falou, como um lugar de expressão, né? Então, quais foram, assim, as maiores dificuldades ou a maior dificuldade que você viveu, assim, até hoje? Se você lembrar, né, obviamente, mas conta um pouquinho pra gente disso. Então, eu acho que com certeza foi no ano passado, assim. Ano passado foi um ano bem complicado pra mim, porque foi um ano de crescimento e amadurecimento. Então, foi o ano que eu falei que eu ia mandar todo mundo embora, digamos assim, refazer a equipe. Foi o ano que eu percebi que eu estava sobrecarregada. E foi um ano que eu tive que encontrar a minha voz dentro da Mulheres CEO e dentro da internet. Então, até 2021, no início de 2021, eu era muito aquela pessoa que, fulano falou que tem que fazer assim, então eu vou fazer assim. Ou então, tinha alguém na minha equipe que falava, não, a gente tem que fazer assim, 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 pra ter esse resultado. E eu fazia assim, assim, assim. E eu fui me matando no processo. E me matando, assim, de não me conectar mais com Mulheres CEO. Então, no ano passado, teve um período que eu não entrava no perfil da Mulheres CEO. Eu nem abria o Instagram. Porque eu não sabia se eu queria continuar. Porque eu não me via ali. Porque eu tava sempre seguindo o que os outros estavam falando. E nunca era eu ali. Então, até também por essa questão de descentralizar. Então, quando você começa a delegar, o seu negócio não é mais só você, né? Então, às vezes você tem que fazer uma cópia e outra pessoa que faz. Já não é você ali, né? Mesmo que a pessoa faça direitinho. Às vezes a pessoa tem que fazer um conteúdo pra você porque você tá abarrotada de coisa. Então, já não é também mais você ali 100%. Então, eu comecei a olhar pro perfil ali, pra Mulheres CEO e falando... Não tem eu aqui, não sou eu, sabe? Então eu me desconectei total do projeto. E aí foi mais ou menos uns 2 meses de pausa total pra eu conseguir entender o que eu queria fazer. E como eu queria fazer, e qual era a minha voz. E não ficar pensando, mas fulano falou que tem que fazer assim. Ou então ciclano fez assim e deu certo, sabe? Então foi esse processo de me reconectar com a marca mesmo e entender realmente como eu queria que ela funcionasse dali pra frente. Então, foi um processo... Que legal de trazer isso. Porque as pessoas vêm de fora e ainda mais o tamanho da sua conta e o tamanho do seu negócio e todos esses anos de estrada. E certamente elas imaginam ou supõem que foi um crescimento linear. Tudo sempre deu certo, né? Tudo sempre deu certo. E ela tem equipe, tá lá produzindo conteúdo. Quando a gente
se propor criar esse espaço, se permitir criar esse espaço para perceber o que a gente quer fazer ali, de que forma a gente quer fazer, é muito importante, é colocar a nossa essência ali dentro do negócio. E te ouvindo falar, isso me faz pensar o quanto é importante a gente entrar em contato com os nossos próprios desejos, porque esse lugar de crescimento exponencial e de desidentificação, de a empresa não ser necessariamente você, pode ser um caminho para algumas pessoas, mas para outras pode ser que mate ela por dentro. Então, olha só, o meu projeto, ele é autoral, eu quero que ele seja eu. Então, qual é o limite de crescimento que eu quero dar para isso? O ponto que eu quero ir é até onde termina a minha autenticidade. Então, assim, a partir do momento que se desconecta para crescer e se esse é o preço, eu não quero, eu só quero ir até ali. E o retorno é suficiente para mim, porque é dessa forma que eu quero fazer. É o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. E aí você começa a abrir mão, talvez, nossa, mas eu poderia ganhar muito mais dinheiro de outra forma. Tá, mas a troco de quê e a preço de quê? Né? Foi muito isso, assim, que eu comecei a pensar. Tipo, eu poderia estar fazendo, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais, mas eu ia estar feliz? Eu não tava feliz. Tipo, eu cheguei num ponto que eu não tava feliz, assim mesmo. Então, realmente você se entender. Eu falo muito assim, defina o que é sucesso pra você e não fica olhando pro lado. Qual é a minha ambição? Exatamente. Porque às vezes você fica se comparando com pessoas que às vezes nem é o que você quer pra sua vida, mas você fica assim... Ai, mas fulano tem isso, tem aquilo. Você nem queria fazer o que ela faz pra ter aquilo. E você fica se matando, sabe? E outra coisa também que eu acho, que eu sempre falo assim, é que sempre vai chegar um ponto no seu negócio que você vai odiar o seu negócio. Porque crescer dói. Então vai chegar um ponto que você vai falar assim, mas não era isso que eu queria. Tipo, antes eu tava no meu quarto, fazendo meus conteúdos, atendendo ali 3 pessoas, 10 pessoas, era incrível, mas agora é isso. Então você tem que também ter essa habilidade, digamos assim, de pensar, cara, eu tô de saco cheio do meu negócio. Porque realmente isso vai acontecer algum dia, ou porque eu tenho que realmente mudar a minha rota, enfim. Mas sempre vai acontecer que você pensar, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu devo continuar? E é normal, sabe? É só você sentar, parar, esperar um pouco, refletir e continuar do jeito que você acha que vai ser certo, que é melhor pra você, né? Entender o que desejo que você quer atender, e aí eu acho que muita gente confunde isso de achar que o único caminho é você ter esse porte megalomaníaco, gigantesco, e se você não quer aquilo, ou de alguma forma você é inferior, ou de repente é pior o que você tá escolhendo, é quase como se faltasse essa legitimidade de a pessoa querer se manter pequena, sabe? Então assim, eu quero escalar meu faturamento, né? É como se fosse errado, então eu quero escalar meu faturamento dentro do limite que vai até aqui. Depois disso, vai dobrar minhas dores de cabeça, meu estresse, a equipe, a complexidade, e eu não quero todo esse pacote que vem junto, né? Então, eu acho que isso demanda também o autoconhecimento, como você falou, e uma maturidade também, de dizer não. Olha, parece potencialmente maravilhoso, mas eu não quero. Não é pra mim, exatamente. Exatamente. Isso não é pra mim. Porque quando a gente começa a vender serviço e produto na internet, parece que... E eu tenho certeza que vocês vão concordar, assim. Parece que, nossa, a visibilidade pode ser enorme, a escala pode ser enorme. Então, é como se fosse uma pressão externa de que você precisa fazer tudo o que você puder, dar o seu sangue para que o seu negócio seja o mais escalável possível. Mas e se você não quiser ter essa escala, né? Exatamente. Tipo assim, desculpa, sociedade, eu não quero escalar. Sabe? Parece que é como se fosse uma cobrança do próprio mercado digital, isso. Ah, não, com certeza. E eu acho que pra gente que trabalha no mercado digital é mais difícil porque a gente tem a comparação ali sempre, né? Porque quando você tá, por exemplo... eu vi alguém falando, não vou lembrar quem foi, acho que foi em algum podcast, mas alguém falando que trabalhar na internet é tão difícil porque, primeiro, você tem a exposição. Então, as pessoas estão vendo o que você tá fazendo. Então, por exemplo, se você tá trabalhando num escritório X... lá presencial, se você erra, as pessoas não veem que você errou. Quem vai ver talvez é seu chefe, seu colega. Agora, você tá na exposição ali, as pessoas veem a sua trajetória. Elas veem quando você errou, quando você não errou, quando deu certo, quando não deu. Então tem essa cobrança e tem mais aquela questão de você tá sempre vendo também o que o outro tá fazendo. Então você fala assim, cara, estou feliz, mas nossa, olha essa pessoa aqui, ela tá fazendo 30 vezes mais do que eu. Então, será que eu tô acomodada? Eu tô errada? Eu tô atrasada? Então você tem sempre essa comparação de ter outras pessoas te vendo e talvez te julgando e também se julgar comparando com o que você tá vendo. E a pessoa também vai estar se comparando. Então é uma bola de neve, uma loucura. Uma bola de neve. Mas que não dá muito pra fugir. Assim, a gente entende, mas às vezes a gente se pega assim, tipo, será que eu tô errada? Né? E é uma loucura.
É uma loucura. É eu legal acho que- ver que o caminho... Desculpa, Bia. É legal ver que o caminho, não só o teu, Lari, mas de muitas outras pessoas, até o nosso próprio caminho, né, Bia? Tá sendo cada vez mais de tentar reencontrar quem a gente era na essência quando a gente começou mesmo, né? Então, é como se fosse silenciar um pouco do que o mercado pede que o teu negócio seja, para que a gente possa entender o que a gente quer ser dentro do mercado, que espaço a gente quer ocupar ali, Qual o né? espaço que eu quero ocupar no mercado. É primeiro eu, depois o mundo, galera. Aquela Exatamente. jogando aqui, fazendo mexer. Mas é isso, é basicamente. Eu queria te perguntar, Lari, sobre... a gente sabe... A gente vê muito essa pauta no mercado corporativo e eu acho muito legal a gente trazer pra internet também, porque é um tema muito relevante. A questão da diversidade, da representatividade e como é que foi pra ti quando você começou a ser uma mulher preta ali na internet, talvez com nenhuma outra referência que você pudesse espelhar. Tu teve alguma dificuldade com isso? Foi algo que tu sentiu algum preconceito de ocupar esse espaço? Dificuldade? Como que é ser essa representação, talvez, para tantas outras meninas que se espelham em você e pensam, nossa, também é possível, também tem espaço para mim. Porque ainda hoje existem muitas mulheres incríveis, inclusive eu sigo várias, mas eu sinto, é como o meu desejo e o meu lamento é que eu acho que a gente ainda precisa abrir mais espaço para essas pessoas, para essa diversidade, né? Furar um pouquinho a bolha. O algoritmo às vezes não ajuda muito com isso. Você fica ali com um bando de gente pasteurizado, seguindo todo mundo igual. A gente precisa ativamente furar essa bolha e seguir pessoas diferentes, de realidades diferentes da nossa. Como é que foi para ti lá atrás ser talvez a única, a primeira? Conta um pouco pra gente dessa tua trajetória pessoal, né? Ocupando esse lugar. Tá. Então, quando eu comecei, eu acho que, pelo menos eu não conhecia ninguém desse mercado de marketing, enfim, publicidade, que compartilhasse conteúdo também que fosse negra. Então, eu via referências muito de fora. Então, acompanhava perfis de gringas, né, de YouTube, enfim. Mas aqui no Brasil eu não tinha ninguém pra me espelhar e pra ver como referência mesmo, assim, né? Pelo menos na época eu não conhecia. Só que pra mim, mesmo assim, eu não me via em um lugar de referência também. A minha ficha só começou a cair quando as pessoas começavam a, por exemplo, no começo eu aparecia muito pouco no perfil, né? Então eu gravava poucos stories e fazia poucos vídeos. Então sempre que eu aparecia, sempre tinha alguma mulher preta, uma ou várias, que falavam, nossa, como assim você é negra, que feliz, que não sei o quê. E, nossa, você me inspirou, é muito bom ver que a gente também pode chegar nesse lugar, não sei o quê. E aí foi através das pessoas vindo falar comigo que eu comecei a perceber que, de alguma forma, eu inspirava essas outras mulheres também a chegarem nesse lugar. Porque pra gente que é preto e cresceu vendo novelas que você só é a empregada, ou o bandido, ou o coadjuvante, né? Você sempre é o coadjuvante nas novelas. Então a gente cresce vendo isso, então a gente sempre pensa que, cara, eu nasci pra isso até ali, né? Eu não vou passar daquilo. Então eu só comecei a ter essa consciência quando as pessoas começaram a me falar, assim. E aí, tanto que quando eu passei... a se ver como protagonista da tua Exatamente. Tanto que, assim, quando eu passei por esse processo no ano passado, da Mulher CEO, de não me ver ali, eu comecei a pensar muito, será que vale a pena eu desistir disso aqui, sendo que eu tô inspirando tantas mulheres assim? E será que vale a pena eu não aparecer, porque eu sei que hoje a minha imagem ela é importante? Então, assim, eu não apareço todo dia, eu não tô lá fazendo stories todo dia, eu não faço vídeo, eu não faço reels de dancinha. Mas sempre vai ter alguma foto minha, ou um vídeo curtinho, ou um vídeo no YouTube, ou algum story, uma foto, para as pessoas verem quem tá por trás, porque eu sei que quem é igual a mim precisa ver quem tá por trás. Então eu sei que a minha imagem é importante. Então mesmo eu sendo uma pessoa mais tímida, mais quieta, mais na minha, eu sei que é importante ter a minha imagem ali para que outras pessoas percebam que elas também podem chegar, conquistar espaços, né? Que não são só espaços de pessoas não racializadas, enfim, né? Então, no começo eu realmente só comecei a perceber quando as pessoas falavam, mas é claro que assim, todo evento que eu vou desde o começo, eu sempre reparo, tipo, negro, ou sou só eu e outra pessoa, ou só eu, ou às vezes nem eu, assim, porque eu reparo muito fotos, assim, de evento, então assim, eu fico tipo,
cara, que mastermind legal, mas só tem branco, sabe? Só tem branco. Sim, então é uma coisa que hoje em dia eu sempre reparei muito e questiono muito, sabe? Eu até tento trazer um pouco mais essa pauta racial na Mulheres CEO, um pouco mais, não tanto quanto eu gostaria, mas eu tento ali levantar um pouco para as pessoas conseguirem entender que sim, que eu entendo que a minha imagem hoje em dia é uma imagem que ela traz representatividade. Então eu não posso falar assim, não quero mais, nunca mais aparecer na Mulheres CEO. Poderia ter feito isso no passado, mas eu levei muito isso em consideração. Eu falei, cara, a minha imagem ela precisa estar aqui, de alguma forma. Mesmo que não seja uma super exposição, mas ela tem que estar de alguma forma, sabe? Então, foi um processo muito louco de entender isso e entender que eu inspirar outras mulheres, porque eu também me enxergava muito pequena, né? Aquela questão da autossabotagem, da síndrome da impostora. Então, eu tinha, 300 mil pessoas em um perfil e eu não tinha a menor ideia do alcance que eu tinha. Então, eu não falar, gente, como assim tô inspirando de alguma forma? Vocês estão meio doido? Então, foi também um processo pra eu entender isso, sabe? Até eu entender, cara, eu realmente tenho um alcance bom e eu posso usar isso de uma forma que vai de outras pessoas. Mas a gente sabe que ainda tá meio que assim, no começo, né, são passos pequenos, a gente vai mudando isso aos pouquinhos. O marketing digital, ele é muito branco e masculino, né? Sim. Já há muitas mulheres, muitas mulheres, mas também a maioria é branca. Dentro do nicho do marketing, Lari, marketing mesmo, eu não sei se eu conheço outra pessoa além de você e da Roberta, Larissa Roberta. Mas ela fala de branding, né? Eu só conheço vocês duas. Nessa área de marketing, especificamente, todas as outras mulheres negras que eu acompanho são de outros nichos, são igualmente, assim, são maravilhosas. Sim. Mas não são do marketing. É um mercado que ainda a gente tá ainda em processo bem lento de ocupação, digamos assim. De ocupação. Então, como é importante você, assim, ter integrado esse papel e ocupado ele mesmo. Vou botar meus 2 pés aqui, porque esse lugar é meu. E eu posso, assim, ser uma referência. E eu vejo isso como a construção de um grande legado. Porque independente se você... Lara, se tu resolver amanhã encerrar a Mulheres CEO, o que você construiu até aqui já deixou uma marca, né? Para as outras mulheres, para outras pessoas. Então, eu acho isso muito, muito bonito. Eu tava te ouvindo, eu fiquei toda arrepiada. Porque me emociona muito o poder que uma história tem, né? De arrastar outras pessoas também e mostrar que é possível. Porque talvez você veio de um lugar com possibilidade de educação, fez uma faculdade e não saiu... E eu queria até te perguntar se em algum momento tu se perguntou se isso era pra ti ou duvidou da tua capacidade de ocupar isso por ser quem tu é. Porque eu imagino que muitas mulheres sintam isso. Eu não sei se foi o seu caso. Em alguma hora você olhou assim, cara, esse lugar não é pra mim. Por ser quem tu é, isso já te ocorreu em algum momento dessa trajetória? Você fala em relação a Mulheres CEO, negócio digital, enfim? Sim. Não, com certeza, assim, eu acho que eu comecei a construir uma confiança realmente do final do ano passado pra cá. Então, assim, antes eu era muito aquela pessoa que... Eu fiz até uma sequência de stories no ano passado sobre isso, assim, que eu descobri no ano passado uma mulher que eu não conhecia, uma mulher CEO que eu não conhecia. Então, assim, até o ano passado eu olhava muito o que eu tinha feito como... qualquer pessoa pode fazer. Você tem um perfil com 300 mil mulheres. Tá, mas foi fácil, qualquer pessoa pode fazer. Mas qualquer pessoa pode fazer. E eu não entendia que, primeiro, era fácil pra mim, porque eu sabia fazer. Então, por isso que eu imaginava que era fácil. E também eu não entendia todo o trabalho que eu tinha feito por trás ali, sabe? Então, pra mim, era tipo, só tô aqui fazendo e o negócio foi acontecendo. E eu não acho que é nada de especial, sabe? Assim, pra mim era uma coisa normal e as pessoas ficavam... Nossa, mas é muito foda. Eu ficava... Porque não teve muito esforço da tua parte, né? Assim. Sim, eu ficava... Pode fazer também, né? E aí, foi no ano passado que eu comecei a pensar, cara, por que eu fico me auto-sabotando tanto assim? Não, eu mereço realmente aplausos, digamos assim, e de mim mesma, porque de outras pessoas eu já tinha. E não adiantava. Então, eu que tinha que parar e sentar e falar, nossa, realmente o que eu faço, o que eu fiz até aqui, o que eu posso fazer é muito foda, assim. Então, eu sempre duvidei de mim até
ano passado. Não vou dizer que hoje em dia eu sou 100% confiante, porque a gente sempre tem alguma coisa, né? Mas assim, o que eu comecei a pensar realmente no impacto que tinha aquilo foi no ano passado. Porque antes eu sempre tratava como, eu dei sorte. É aquela coisa da síndrome da impostora, de você pensar assim, que sempre vai chegar num momento que alguém vai falar assim, te descobri. Nossa, você nem é tudo isso, sabe? Nossa, sabe? Tipo, o que você faz nem é tanto assim. Então era esse medo das pessoas chegarem e descobrirem que eu não sou tudo isso. Então foi um processo muito louco de autoconhecimento, de terapia, de sofrimento. Mas, graças a Deus, assim, hoje em dia eu consigo já entender que é o meu lugar, sabe? Que eu construí isso e que não é sorte. Mas foi um puta processo, realmente. Lari, e pensando nessa história, nessa trajetória e em todas essas dificuldades também que você passou e que muitas outras mulheres vão se identificar também com essa caminhada. Tem alguém, assim, em especial, alguma pessoa, mulher ou não, que tenha te ajudado, te impulsionado nesses momentos de dificuldade, tanto dentro da internet quanto fora, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o grande suporte que a gente tem tá aqui fora. Então, conta pra gente se teve alguém. E depois eu queria pedir também pra você indicar outras mulheres maravilhosas, pretas, que fazem um trabalho, não só, né, na parte de marketing, mas que fazem um trabalho na internet tão bom assim quanto o seu. Porque aqui também é um espaço de indicação, né? Então, a gente quer trazer essas pessoas para o pessoal que está acompanhando aqui o podcast conhecerem também. Com certeza. Respondendo a primeira pergunta que você falou sobre se tem alguém, né, que me incentivou, eu acho que vai parecer clichê, mas eu acho que foi a minha própria comunidade, assim. Porque quando eu comecei a Mulher SEO, como não era um trabalho, eu quase nem falava com as pessoas. Pra vocês terem noção, as pessoas descobriram a Mulher SEO porque ou alguém compartilhava um post e elas viam e depois viam que era meu, ou porque viam em algum lugar. Então nunca era... A maioria das pessoas, meus amigos, parentes, colegas, eu nunca cheguei e falei assim, olha aqui meu projeto da internet, sabe? Tipo, era realmente uma coisa, tipo, minha, que eu queria que se a pessoa descobrisse, tudo bem. Então eu não tive essa questão também nem de não ter apoio na família, quanto tipo de ter apoio, porque era uma coisa que pra mim não era considerado realmente um trabalho, né, até 2019, enfim. Mas eu acho que quem me incentivou mais foi a comunidade, porque eram as pessoas que pediam mais conteúdo, que elogiavam, que mandavam mensagem, que agradeciam, que falavam sobre a representatividade. E até quando eu sempre que eu sumo, assim, as pessoas vêm atrás de mim e falam, Lari, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, você sumiu, a gente não vê mais post. Então eu sinto que é a minha comunidade que no começo me incentivou a realmente transformar isso em um negócio. E é a minha comunidade que me incentiva a continuar, sabe? Elogiando. É claro que assim, não tô dizendo aqui que meus amigos não elogiam, não acompanham, parentes. Hoje em dia todo mundo sabe, não tem como não saber. Mas eu acho que, principalmente no começo, assim, o que mais me deu força foi ver o feedback das pessoas. Porque se eu estivesse criando conteúdo ali, igual louca, e ninguém estivesse vendo, eu acho que eu teria desistido logo ali nos primeiros meses. Mas como as pessoas gostavam, comentavam, compartilhavam, chamavam amigas pra seguir, marcavam amigos, enfim. Então, pra mim, foi essa força que eu tive no começo dessas pessoas que me fez estar aqui hoje, digamos assim. Então, com certeza na minha comunidade. Muito maravilhoso. Bom. Adorei a resposta, nem achei clichê, tá? Ai, obrigada! Quando tu falou que ia ser clichê, da mãe. Eu também. Não, minha clichê, mãe é maravilhosa. Minha mãe me apoiou. E ela nem sabe direito o que eu faço ainda. Tipo, ela acompanha, ela segue. Se eu fico muito tempo sem postar, tipo, às vezes eu fico sem post, ela fala, você não tá trabalhando, não? Eu falo, mãe, porque não é só post, meu trabalho. Essa chefe aqui, né? Essa chefe saída de onde? Não sei. Ela acompanha, mas acho que ela nem sabe como que funciona tudo. Muito bom. Então vamos agora para as indicações. Inclusive, queria aqui deixar registrado que uma das grandes motivações minhas e da Paola, quando a gente foi recomeçar esse projeto, rever como que a gente queria, em que a gente queria transformá-lo, e por que a gente, inclusive, faz também online, assim,
era sair desse eixo Rio-São Paulo e daquela obviedade da caixinha do digital, que são sempre as mesmas pessoas, sempre comparecendo e falando das próprias trajetórias, e furar essa bolha e tentar ir para outros lugares do país e olhar para o Nordeste, olhar para o Norte, olhar para outros estados, pessoas diferentes, com perfis diferentes, tamanhos diferentes. Então, como esse é um dos nossos grandes propósitos, é dar voz, a voz de outras pessoas. E eu falei aqui que conheço pouquíssimos, inclusive a gente lembrou da Jade Lanzoni, também maravilhosa, além de você e da Larissa, Roberta, que outras mulheres estão aí ocupando seus espaços e abrindo caminhos, né, na internet para outras. Vamos aproveitar para usar esse espaço para promover esse trabalho, né, dessas outras pessoas, porque vale muito a pena. Vambora. Eu Lembrando que os perfis vão ficar aqui embaixo, né? Quem tá assistindo no YouTube. Vamos marcar todo mundo. Só acessar aqui a descrição que a gente vai deixar todos os perfis pra vocês. Tá, eu separei 5 arrobas, eu vou falar o nome delas e depois eu passo pra vocês os arrobas pra ficar na descrição, tá? Maravilha. Primeira, a Irlaine, ela fala sobre... Ela começou no mercado de afiliados, então ela fala sobre afiliação, como fazer uma renda extra com afiliação, mas também focando mais em marketing e branding. Inclusive, assim, ela deu um salto incrível nesse meio de ano, do ano passado pra cá, assim, sabe? Cresceu muito, tanto no branding dela, posicionamento maravilhosa. Amo acompanhar ela. Tô vendo aqui agora. Enorme, inclusive. Ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. A segunda pessoa, Camila Nunes. A Camila, eu acompanho ela desde, sei lá, 2015, 2016. Ela começou com um blog e YouTube de maquiagem. E aí eu acompanhava ela porque ela era a única pessoa que falava de maquiagem pra pele negra. Então, se eu queria ver alguma coisa relacionada a isso, era ela, assim, sabe? Tanto que quando eu criei a Mary CEO... importante esse trabalho. Sim. Tanto que quando eu criei a Mary CEO e eu vi que ela tava me seguindo, ela entrou em contato comigo, eu fiquei, meu Deus, zerei a vida. Então, a Camila Nunes, ela fala de maquiagem, de lifestyle, mas também tá focando mais agora também em branding, posicionamento, imagem, marketing. A terceira pessoa, a Lari Roberta, que até a Bia já comentou aqui, maravilhosa, fala de branding. Sim, não tem nem o que comentar, a Lari tá arrasando. Quarta pessoa, Ju Gomes. A Ju também ensina afiliação, né, no mercado de afiliados. Fala sobre marketing também, acho que vale super a pena seguir. E a quinta pessoa é a Ana Justino, que também tem foco em marketing e afiliados. Então, para quem quer aprender mais a fazer renda extra, enfim, sem ter aquele medo de será que é pirâmide, será que é golpe? Só segue essas pessoas. Muito bom. E eu acho que, assim, vale a pena seguir das 5, gente. Lindas, maravilhosas, vai embelezar seu feed. Inteligentes. Não tem nem o que falar mais. Perfeita, sem defeitos. Já vou seguir várias aqui que eu não acompanhava. Não, enquanto a Lari foi Depois falando, eu mando a roupa pra vocês. Eu já achei todo mundo aqui e já segui também, porque eu achei elas maravilhosas. E aí vocês perguntam, né? O que é que esse algoritmo tá fazendo que não mostra esse trabalho dessa galera? Não sei. Exatamente. Não sei. E que a gente tá pesquisando, né? O que a gente tá fazendo com o algoritmo, na verdade? Por que ele não tá mostrando esse povo pra mim? Mas, e aí entra aquele nosso papel ativo de romper as nossas bolhas. Romper, sair aí da nossa caixinha, desse conteúdo pasteurizado, porque se a gente olha para um lugar e ao nosso redor, tanto dos nossos clientes, dos nossos cursos e as pessoas que a gente convive, são todas iguais, com o mesmo tipo de opinião, com a mesma classe social, tem alguma coisa errada. Então, é importante que a gente faça esse movimento de diversificar. Sempre a diversidade, ela não é algo que é bobo, e eu acredito muito que essas visões de mundos tão diversas sempre geram um resultado muito melhor, né? Em termos de negócio, de produto, de brainstorm, de tudo. São perspectivas diferentes, visões diferentes, e a gente precisa fazer isso de forma bem intencional mesmo. Porque não é algo que vem naturalmente, né? Ainda furar a bolha, né? É furar a bolha. Muito bom. De propósito. Lari, pra gente encerrar nosso episódio de hoje, tem alguma mensagem que tu queira deixar pras ouvintes aqui do nosso podcast, pras tuas seguidoras, pra tua comunidade que te trouxe até aqui, né? Algo que você quer, algum agradecimento, alguma mensagem de incentivo. O espaço é teu. Tá. Eu acho que o que eu sempre gosto de falar pras pessoas é assim, tentar e arriscar.
Porque às vezes o que mais chega pra mim na Mulheres CEO são pessoas falando: eu queria empreender, eu queria começar um projeto, eu queria fazer X, Y, Z. Só que a pessoa tem medo de tentar e errar e não dar certo. Só que quando a gente empreende, vai dar errado em algum momento, sabe? Então, ir com medo mesmo. Acho que muitas pessoas deixam muitas oportunidades na mesa por medo de tentar e arriscar. Então, eu penso muitas vezes, quando eu criei a Mulheres CEO, eu tava no sofá, um domingo, sei lá, e eu tentei e arrisquei aquilo, sabe? Poderia ter dado muito errado. Mas deu certo, mas poderia ter dado errado. Mas eu teria a experiência de tentar aquilo, sabe? Então, assim, tente, arrisque, não fique com medo de sair da sua zona de conforto. Ou não fique pensando que talvez o que você escolheu pra você hoje é o que você tem que fazer o resto da sua vida. Às vezes as pessoas ficam assim: mas eu não tô feliz no meu trabalho, ou eu não tô feliz com a carreira que eu escolhi. Você tem a oportunidade de mudar, sabe? Não é uma escolha pro resto da sua vida. Você não tá presa nisso pro resto da sua vida. Então tenta, arrisca, porque só assim você vai conseguir também entender o que você quer, o que dá certo pra você, o que não dá certo pra você. Porque às vezes você pensa assim: cara, eu quero uma loja de roupa, como no meu caso. E aí você acha que é isso pra sempre, sendo que você pode talvez fazer uma outra coisa e depois voltar de novo, enfim. Então o que eu acho que fica mais de incentivo, assim, é tentar e arriscar, ir com medo mesmo, sabe? E queria agradecer a vocês, agradecer pelo convite, eu adorei participar, adorei o nosso papo. Agradecer a quem estiver assistindo aqui, que acompanha a Mulheres CEO, por todo o carinho, por acompanharem, por compartilharem, enfim. Porque não existiria Mulheres CEO sem as pessoas que acompanham, que fazem isso acontecer, além de mim, né? Então, agradecer não só a vocês, mas também quem tá assistindo isso. Obrigada. Muito bom. Lari, muito obrigada pelo seu tempo. Muito, muito obrigada. Foi muito especial pra gente também. Ainda mais nesse dia de hoje, que é o seu aniversário, né? Celebrando a sua vida. Quero deixar aqui também meus melhores votos pra esse novo ciclo. Que ele seja cada vez mais próspero e autêntico. Que você se reconheça naquilo que você faz cada vez mais. E tenha coragem de se retirar, né? Quando essa desidentificação acontecer novamente. O episódio vai sair em outro dia, mas hoje, né, vamos daqui de 28 de junho, pra quem estiver vendo depois, Isso que é o dia aí. do seu aniversário. Mais uma vez, agradeço pelo teu tempo, pela disponibilidade. E galera que tá ouvindo a gente se vê no próximo episódio. Lari, obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse papo vai repercutir, né, em muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. E tenho certeza também que você vai continuar sendo um grande exemplo para todo mundo, né? Muitas vezes o exemplo que faltou, o exemplo que você procurava, hoje você pode ocupar esse lugar, abraçar esse lugar, né? E continuar fazendo um trabalho maravilhoso e soltando aí a sua voz e usando a internet como o seu melhor lugar de expressão mesmo. Então, pra gente é uma honra ter você aqui mesmo, a gente tá muito feliz que você aceitou o convite, e mais ainda depois desse papo, e mais ainda sabendo que você está aqui no dia do seu aniversário. Então, assim, passo das palavras da Bia às minhas, e te desejo tudo de mais próspero nesse seu ciclo novo. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau.